irmãos, mas eu preciso colocar o que Deus colocou em meu coração. Quantas vezes você chega nas igrejas, né? Eu já preguei, fiz isso, Deus dá uma mensagem pra gente, e a gente pensa, vou mudar. A gente olha, pô, vou mudar a mensagem, né? A gente passa a luta, não é verdade? É verdade, irmãos? Quem crê que vai receber bênção, já está recebendo. Deus, irmão, tem que abrir a boca e dar glória. Eu agradeço, irmãos, o Estevão, irmão Emerson, o pastor, porque ano passado, irmãos, eu deixei eles na mão. Eles me cuidaram, era primeiro, né? Era primeiro acusado? Não. Era aniversário, né? Foi aniversário, né? Uma festa também. Eles convidaram para pregar, irmãos, eu deixei na mão. Mas o meu Senhor sabe. Eu sei, eles acreditam, né? Mas eu, irmãos, passei uma enfermidade muito grande. Passei uma enfermidade muito grande na garganta e não pude pregar. Hoje, irmão, cheguei aqui, né? Meio que estava trabalhando ainda, irmãos. Cheguei em casa, peguei a roupa, coloquei, irmãos, meio correndo e vi, irmão. Até a Bíblia eu esqueci, que vergonha, né? Tem que ser humilde para reconhecer, né? Até a Bíblia eu esqueci. Eu cheguei aqui, irmão Estevão, mais fala, tu vai pregar, faz Jesus. Misericórdia. Mas eu vou ser breve com vocês, irmãos. Abre a tua Bíblia. Quem encontrou diz amém, Jesus. Eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Aqui, irmãos, não é proibido a glória a Deus. Não é proibido a aleluia. Não é proibido sentir a presença de Deus. Senhor, aleluia. Está escrito assim, irmãos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua parentela, da casa do teu pai, para o lugar que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tu serás o quê? Uma bênção. Tu serás uma bênção. Só as mulheres agora, tá, irmãos? Por favor, só as mulheres. Irmãos, não nega a raça, só as mulheres. Vigia, hein? Vigia, só as mulheres. Irmã, cutuca teu marido aí e fala, irmã, amor, é só as mulheres. Hein? Tu serás uma bênção. Tá fraquinho, irmão, dá pra nós fazer melhor, né? É bem assim, a nossa voz é grossa, a voz de homem. Amém? Agora é os homens, irmãos. Amém, senhoras? Silêncio, tá bom? E tu serás uma bênção. Todo mundo, tu serás uma bênção. Pode sentar, irmãos, pode sentar, irmãos. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Mais alegre, mais forte as palmas para Jesus, aleluia. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, irmãos, que nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui porque não tinha nada o que fazer, não. Não estamos aqui porque somente amanhã nós vamos viajar. Não estamos aqui porque estamos de folga ou de férias, não. Nós estamos aqui nessa noite, não por nossa vontade. Estamos aqui porque Deus nos chamou. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui, chegou no trabalho cansado, cansada, e disse, vou tomar um banho, vou dormir. Mas de repente tu tomou aquele banho, e algo começou a bater no coração, falou, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Era Deus te chamando, era Deus falando contigo, era Deus te convocando, era Deus lá do alto dizendo, vai lá, porque nesta sexta-feira é um dia que eu vou te levantar, vou te exaltar, vou abrir as portas, vou te renovar, vou abençoar a tua casa, vou abençoar a tua família. É revelação de Deus. Tem pessoas aqui, ó, até olhou para a cuia. Hein? Até olhou para a cuia, mas aquela voz dizia, vai, fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus, aleluia. Eu olho para você aqui nesta noite, meu irmão, e quando eu olho para você aqui nesta noite, eu vejo uma porta diante de ti, eu vejo você ajoelhado diante desta porta, você pequenino diante de uma grande porta. Eu pergunto, Deus, por que ele está ajoelhado? O Senhor disse, filho, ele está me agradecendo, mas eu olhei para você e eu não vi ele mexer a boca. Quem agradece, mexe a boca. Quem fala, mexe a boca. Quem ora, mexe a boca. Eu olhei para você ajoelhado diante daquela porta. Eu perguntei, Deus, por que ele está calado? É que Deus te
fala, Deus te chamou. Aleluia. Fala, foi Deus que te trouxe aqui. Deus trouxe aqui. Estava lá minha esposa me apurando, minha esposa fala, amor, mas como tu é enrolado? Mas eu estava lá, irmão, tentando me arrumar, né? Faça, irmãos. Deus olhou do céu e falou com Abraão. E chamou Abraão, convocou Abraão. Mas quando Deus chama o homem, Deus chama o jovem, chama a mulher, Deus chama a pessoa, Deus chama e faz uma promessa. Deus chamou Abraão e fez uma promessa para Abraão. Abraão, meus irmãos, ouviu a voz de Deus. E quando Deus chama o homem, e o homem ouve a voz de Deus, existe um elo, existe um pacto, existe uma aliança, existe, meus irmãos, ali, uma promessa de Deus. Eu tenho certeza que aqui nessa noite, você saiu da tua casa, vindo para cá a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus, mas você veio debaixo da promessa de Deus. E queira Satanás não queira, queira o homem não queira, queira o inferno não queira, essa promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Irmãos, o Senhor falou assim, Abraão, sai da onde você está. Não foi assim que Deus falou hoje? Vai. É tão lindo, irmãos, que Abraão obedeceu a voz de Deus. E quando o homem, quando a mulher, quando o jovem, quando a pessoa obedece a voz de Deus, irmãos, ele anda atrás de bênção. Ele anda debaixo da bênção. Quando a pessoa ouve, escuta, obedece a voz de Deus, irmãos, não importa onde ele esteja, onde ela esteja, ele está debaixo da promessa de Deus. Pode estar na maior tempestade da vida, dentro de um barco, e o vento balançando para cá e para lá, mas lá está a promessa de Deus. Pode estar diante do grande mar vermelho, mas está debaixo da promessa de Deus. Pode estar lá na cova, lá junto com os leões, pode estar na fornalha, lá de fogo ardente, pode estar passando pelo deserto, passando pela prova, passando pelo vale, pela maior luta, mas está debaixo da promessa de Deus. Escuta o que eu vou dizer aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Se você está empregado, está desempregado. Se você tem dinheiro, não tem dinheiro. Se você está triste ou está alegre. Se você não sei como você chegou aqui. Mas eu não vim aqui para saber como você chegou aqui. Eu não vim aqui para saber como está o teu estado. Eu vim aqui para te dizer que há uma promessa de Deus na tua vida. Há uma promessa de Deus em tua vida. Deus é muita glória. Abraão, sai da onde você está. E é tão lindo, irmãos, que Abraão nem sabia para onde ele ia. O Senhor falou assim, vai para o lugar que eu vou te mostrar. É que Deus é tremendo, irmãos. Que Deus não engana o homem. O homem, as pessoas, muitas vezes amigos, muitas vezes familiares, escolhem, meus irmãos, um caminho de derrota para nós. Escolhem, traçam, planejam, projetam, arquitetam um caminho de derrota, um caminho de desgraça. Talvez quantas vezes pessoa da tua família olhou para você e disse, nunca vai ser ninguém, nunca vai ter nada, nunca vai ser ninguém, nunca vai ser nada, vai ser sempre um João ninguém. Mas lá no céu, irmão, Deus já projetou um caminho de vitória, o mesmo caminho que Deus projetou para Abraão, Ele projetou para você, aleluia. Tu não sabes para onde vai. Abraão não sabia para onde ia, mas ele sabia que estando debaixo da promessa de Deus, ele estava caminhando
Deus chama a pessoa, Moília, é para vitória. É para vitória, é para vitória. O homem diz assim: vou projetar isso para ela, vou projetar isso para ele. Vai ser um miserável, vai ser um mendigo, vai ser um derrotado, vai ser isso, vai ser aquilo, mas lá no céu Deus olha para você e diz assim: filho, não, tu serás uma bênção, o teu casamento será uma bênção, a tua casa será uma bênção, o teu louvor será uma bênção, o teu ministério será uma bênção, os teus filhos serão uma bênção, a tua vida financeira será uma bênção, aleluia, a tua saúde será uma bênção. Lá no céu Deus pensa diferente. Se você crê que o projeto de Deus é maior que o projeto do diabo, levante a mão no céu. Se você crê que o projeto de Deus é maior que o projeto dos inimigos, levante a mão e cala a boca em nome do Senhor Jesus. O Senhor falou: Samuel, eu vou engrandecer o teu nome. Está entendendo, irmão? Amém, Jesus. Sai da onde você está. Glória a Deus. Abraão, sai. Aleluia. Eu vou te engrandecer, Abraão. Eu vou engrandecer o teu nome. Sabe o que é, irmãos? Eu profetizo em nome de Jesus. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Talvez hoje, quando pessoas tocam no teu nome, Aleluia. talvez você esteja passando um momento difícil. Você errou. Quem é que não errou na vida? É, Jesus. Aleluia. Quem é que não falhou na vida? Quem é que não caiu? Diz a Bíblia que até 7 vezes pode o justo cair, mas Deus levanta ele. Glória ao Quem é que não ofendeu alguém? Quem é que não machucou alguém? Quem de nós que não somos falhos? Quem de nós que não falhamos, meus irmãos? Aleluia. Mas escuta o que eu vou dizer para você aqui nessa noite. Há uma promessa de Deus na tua vida, ela vai se cumprir. É, Jesus. Muitas vezes as pessoas te apontam por você cometer alguns deslizes, Jesus. descuidou, cometeu um erro, resbalou, deu um passo diferente. E alguém, quando toca no teu nome, conhece a fulana. Aquela lá deve para todo mundo. Tu comprou, ficou desempregado, não pôde pagar e as pessoas te julgam. Te ofendem, te agridem, te jogam pedras, te crucificam. Aleluia. Por esse erro, por esse descuidado, por esse deslize. As pessoas nos ofendem, nos jogam pedra, nos machucam. Mas eu vou dizer para você aqui nessa noite: lá no céu existe um Deus que Ele não olha para tuas falhas como as pessoas olham. São pessoas que olham para você e quando tocam no teu nome diz assim: não, aquele lá não presta, aquela lá não presta. Eu profetizo a partir de hoje, em nome de Jesus. Essas pessoas, o diabo pode estar lá no Japão, pode estar lá onde estiver. Quando essas pessoas abrirem a boca para tocar o teu nome, para falar do teu nome, eu profetizo, eles vão ter que abrir a boca e vão ter que engolir e dizer: ela é uma bênção. Glória ao Senhor. Aleluia. É, Jesus. Aleluia. Irmãos, escuta o que eu vou dizer para você aqui. Aleluia. Aleluia. Abraão Meu Deus. foi perseverante, sofreu, passou dificuldade, passou luta e perseverou. Porque a promessa era de quem? A promessa era de quem? A promessa era de quem? De Deus. Não foi o homem. Eu me alegro porque foi Deus que fez. Eu sei que tem pessoas que não gostam de mim, eu não estou nem ligando. Eu também não gosto de todo mundo. Eu sou sincero com você. Amar não quer dizer que eu preciso gostar. Né? Tem alguém que abre a porta da casa de todo mundo? Tem alguém? Tem alguém de vocês aí que abre todo mundo? Eu gosto de todo mundo vem na tua casa. Não, eu não. Eu amo. Amém? Posso amar todo mundo.
Mas gostar é uma coisa, amar é uma coisa, gostar é outra. Quem está entendendo? Sim. Amém, Jesus. Aleluia. Escuta o que eu vou dizer para você em nome do Senhor Jesus. Sei que talvez tem muitas pessoas que não gostam de você também. É verdade, tu sabe. Ou tu pensa que todo mundo gosta de você? Pensa que aí pensa, todo mundo me ama. Todo mundo fala bem de mim. Irmãos, escuta o que eu vou dizer para você aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus. Escuta, presta atenção, irmãos. Muitas vezes nós somos falhos, como eu falei. Nós temos um defeito, irmãos. Muitas vezes, irmãos, essas pessoas nos julgam por algo que nós cometemos. E muitas vezes pessoas, o inimigo, ele usa a pessoa para dizer: não gosto dele. Mas lá no céu existe um Deus que é dono do ouro, da prata, um Deus que criou os céus e a terra. Lá no céu existe um Deus que olha para você e diz: eu amo ela. Lá na terra tem alguém que não gosta dela. Eu amo ela. Ela é pequena, é grande, é gorda, é magra, é feia, é bonita. Mas Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Se você quer essa palavra, levante a mão e dê glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Deus te ama, irmãos. Enquanto muitas pessoas pensam é desgraça na vida dele, Deus vai nos dar sua vitória. Enquanto muitas pessoas olham para você e dizem assim: vai cair, vai cair. Deus está te levantando, Deus está te levantando, aleluia. Deus está te levantando. Irmãos, o projeto do homem não é o mesmo projeto de Deus. O projeto de Deus para mim e para a tua vida é um projeto de vitória, é um projeto de bênção, é um projeto de milagre. Olha para essa pessoa que está do teu lado, olha para essa pessoa do teu lado, fala assim: tu crê nas promessas de Deus? Ei, Jesus. Mas tu precisa o quê? Perseverar. É, Jesus, aleluia. Para encerrar, irmão, tem 10 minutos. Falar em perseverança, irmãos, não posso deixar de falar em poucos minutos sobre a vida de um homem chamado Daniel, um jovem. Esse jovem, ele colocou um propósito em seu coração. Ele perseverou em oração a Deus, porque ele queria receber algo de Deus. Ele foi perseverante. E ao contrário de muitas pessoas, Daniel disse assim: vou dobrar meu joelho e eu vou orar enquanto Deus não falar comigo, enquanto eu não sentir a mão do anjo me tocar, eu não vou parar de buscar Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando você faz um propósito com Deus, homem, mulher, lá no céu Deus envia o anjo. Glória a Deus, aleluia. Eu creio nisso, aleluia. Quem acredita nisso? Quando você faz um propósito com Deus, aqui na terra, lá no céu, na mesma hora, Deus envia um anjo para te responder. Só que o problema, pastor Fabrício, é que as pessoas não perseveram. É verdade. A Bíblia diz que Daniel estava lá, orando: Senhor, eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre, eu quero a minha vitória, eu creio. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o diabo usou muitas pessoas para dizer: Daniel, tu já está aí há 12 dias, há 15 dias, há 17 dias, está aí orando igual maluco, não aconteceu nada, Daniel, não vai acontecer nada. Mas lá no coração de Daniel, Daniel dizia: vai acontecer sim, eu sei em quem eu tenho crido. Escute aqui, talvez há pessoas que estão aqui nesta noite, há muito tempo você tem orado, você tem pedido: Senhor, salva meu filho, Senhor, faz uma obra no meu esposo, cura ele, salva ele. E o diabo usa a pessoa para dizer: não adianta, não adianta. Adianta sim, meu irmão, adianta sim, meu irmão. Persevera, Deus vai fazer a obra no teu filho, Deus vai salvar a tua família. Persevera, persevera, persevera. Mesmo da luta, mesmo da dificuldade, persevera na promessa de Deus. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Acho que o diabo não lutou com Daniel. Claro que lutou, irmão. O diabo não lutou com Daniel, se o diabo lutou com um anjo que veio para trazer vitória para Daniel. Olha que coisa linda, irmão. Quando tu faz um propósito sincero com Deus, o céu se move. Deus dá ordem no céu. O diabo, irmãos, ele se revolta, ele fica bravo, ele fica doido, irmão. Quando você diz assim: não, eu vou orar,
Enquanto Deus não fazer a obra do meu esposo, enquanto Deus não me curar, enquanto Deus não me dar este dom, enquanto Deus não salvar, enquanto Deus não tirar essa mágoa, eu não vou desistir. Aconteça o que acontecer. Só que o problema, irmãos, é que tem muitas pessoas que quando começam a orar, irmãos, muitas pessoas que quando começam a orar, irmãos, o anjo vem vindo e o anjo vem descendo. Quando o anjo vai tocar nele, ele desiste. O anjo vem, tá ele orando, aí o anjo vem voando, eu vou levar a vitória. Quando o anjo vai tocar nele, a Deus não vai me dar. Aí vai uma amiga na casa de você, vai alguém na tua casa, tu tá orando, pedindo há tanto tempo, orou, buscou, clamou, chorou na madrugada. Senhor, salva meu filho, salva meu esposo, salva minha esposa, salva minha família, me cura, me dá essa vitória na causa da justiça, me dá essa vitória, me dá essa bênção. Aí quando você vai receber a vitória, você diz assim, não vou receber mais, Deus não vai me dar. Aí o anjo volta. Fala assim para essa pessoa do teu lado, eu quero sentir o toque do anjo. Fala, eu quero sentir o toque do anjo. Vou terminar. Nós vamos fazer uma oração aqui agora, irmãos. O anjo vai tocar aqui nessa noite. Eu quero, meus irmãos, que Daniel estava lá. Aleluia. Tu não vai deixar o anjo subir nessa noite. Vai agarrar o anjo. Quando tu sentir o toque dele, tu vai agarrar ele. Aleluia. Daniel estava lá perseverando. Na perseverança, em oração, buscando a Deus. O diabo lutou, mas quando dos meus irmãos o diabo se levanta, Deus também se levanta para dar vitória. Aleluia. O diabo pode vir com seus demônios, mas Deus envia os seus anjos para nos dar vitória. Aleluia, Jesus. Daniel estava orando, perseverando, irmãos, persevera em nome de Jesus. Quanto tempo você chorou, quanto tempo você pediu, quanto tempo você clamou, quanto tempo você buscou, quanto tempo você disse, Deus, parece uma criança, né? Me dá, eu quero, Senhor, eu quero. Você bateu na porta, você orou, você pediu, você buscou, você clamou, você pagou o preço. Aí quando o anjo veio para te tocar, tu falou, Deus não vai me dar. Desistiu, perdeu a bênção, mas nesta noite o Senhor está me dizendo aqui que pessoas aqui vão sentir o toque do anjo. Tu vai sair daqui nessa noite diferente. Tu vai sair daqui, ó, com fogo. Tu vai sair daqui no azeite. Fica de pé em nome de Jesus. Persevera. Aleluia, Jesus. Daniel estava orando, pastor Gomes. Ao completar-se 21 dias, de repente Daniel se deu um toque, sente um toque. Sabe quem era? Quem era, irmãos? Quem era a igreja? Diz comigo, o anjo. Mais forte, o anjo. Ele vai te tocar aqui nessa noite. Ele vai te tocar aqui nessa noite. Hoje é o dia da tua bênção, aleluia. Pega a toca. Vou cantar a parte do hino, vou passar para a irmã cantar também. E nós vamos orar com o pastor, com os irmãos. Eu vou passar a direção já, aleluia. O anjo do Senhor vai te tocar aqui nessa noite. Se acontecer um barulho dentro de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levar a Deus. Então, oração e comece a louvar. Cante bem alto. O anjo já vem com a vitória nas mãos. Tem anjos voando neste lugar.
buscando a presença de Deus nessa noite. Está buscando, deixa o anjo te tocar. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Nessa noite a anjo do Senhor acampado sobre essa igreja. Deixa o anjo do Senhor te tocar diferente. Deixa o anjo do Senhor te envolver na sua glória. Lá para cantar a baixaria. Nessa noite Deus vai tocando no seu povo. Toca diferente, toca com graça, toca com poder, toca com virtude, toca no meio da tua igreja, Senhor. O teu povo quer sentir, Senhor, o anjo descendo em movimento das águas sobre este lugar. Que você não é
Pai, nessa noite o Espírito tem liberdade. O Espírito tem liberdade para te tocar, para te envolver. Aproveita essa noite, os profetas estão falando. Os profetas estão falando que essa noite tu vai sair diferente. Deixa aquela bagaça cantar na cheia. Nessa noite o Senhor te tocar. Esta noite a cheia. O Senhor quer mudar a quadra de vida que eu estou aqui. Revela para cantar a cheia. O Senhor fala que se tu crê tem cantar a cheia. O Senhor está tentando essas portas de jeito. O Senhor fala para ti que se tu crê tu vai sair daqui, vai ser de outro. Revela para cantar a cheia. E palavra para cheia. Chegada meia-noite, Paulo e Silas na prisão, sua fé cheia de ações, mas não tinham esquecido o valor da comunhão. Eis a luminária da glória, cantam hinos ao Senhor. Deus envia uma orquestra que anima aquela festa e liberta o pecador. Sinta todo o demônio
pela presença de Deus, amém? Louvamos a Deus pela vida do Rogério, Deus abençoe. Também a serva do Senhor está aqui com o seu DVD, com o seu CD, amém, irmãos? Quanto é que é, irmão? R$10 para ajudar a serva do Senhor a ela ir mais.